Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito bom dia a todos, encarnados, desencarnados, e a todos aqueles que estão nesse momento em nossos pensamentos, em nossos corações, aqueles que de longe nos observam e buscam nesse momento algo que lhes toque o coração. E hoje aqui estamos justamente para fazer esse convite para que todos nós possamos acessar essa centelha divina que há dentro de cada um de nós. Essa centelha que é como uma semente depositada por aquele que, segundo o apóstolo João, não tem amor por nós, pois ele é o amor incondicional e absoluto. E, portanto, esse convite é para que nós possamos lembrar sempre que somos filhos deste amor incondicional, incomensurável, e que assim possamos também encontrar esse amor que somos, que está depositado em nossa consciência, em nosso cerne, em nossa maneira de ser, de estar, e para o qual estamos destinados a conviver em plena felicidade. Bom, hoje nós queremos trabalhar esse tema, o propósito em amar, de uma forma a refletir muito sobre qual é o nosso propósito e como trabalhar esse propósito em amar. Vejam, não em amor, mas em amar. E por que essa colocação? Porque entendemos que o amor, ele é um sentimento, ele é um entendimento, ele é algo que deve ser trabalhado. Mas amar é por si só um verbo e, portanto, um convite à ação. Enquanto um propósito em amar, nós precisamos, devemos ter um objetivo, um projeto, um planejamento, para que possamos exercitar, para que possamos agir o amor que somos também e que está em desenvolvimento. Toda vez que a gente fala, ou alguém fala sobre amar, eu lembro que uma pessoa muito especial, alguém que a gente ama muito, e que desde o primeiro momento, desde o primeiro contato, nos influencia de uma forma muito gostosa, uma forma muito enriquecedora. Essa pessoa, certa vez, fez um comentário em que, num primeiro momento, nos atingiu de uma forma estranha, porque dissemos, eu te amo, e essa pessoa nos disse, mas você ama todo mundo.
E aquilo soou estranho, como se diminuísse o nosso amor. O amor que estávamos apresentando, o amor que estávamos oferecendo a essa pessoa. Isso soou estranho. Mas olhar para aqueles que estão ao redor e sentir amor foi como nos foi ensinado. Foi como aprendemos. Isso não é errado. E isso ficou no nosso pensamento durante muito tempo. Até que um dia, em um dos estudos sobre o Evangelho, em um dos momentos em que praticávamos o estudo do Evangelho no lar, percebemos em uma reflexão, certamente orientado por nossos irmãos na pátria espiritual, que esse amor a todos, esse amor ao qual nosso mestre nos convida, não é aquele amor que muitas vezes nós somos capazes, ou pelo menos acreditamos ser capazes de dar, de compartilhar. Porque esse amor que normalmente nós exercitamos é um amor de troca. Eu te amo e espero que você também me ame. É uma troca. Mas Jesus nunca nos convidou a essa troca. Jesus sempre nos convidou a uma ação de mim para você. E a uma outra ação de mim para você. E enfim, uma outra ação de mim para você. Deixando claro que o amor que eu exercito, ou pelo menos aquele amor que eu devo exercitar ao próximo, não deve ser um amor de troca, mas deve ser um amor porque é o correto a fazer. Tem uma frase que está atribuída a Santo Agostinho, que diz que a medida do amor é amar sem medida. E esse é o convite de nosso mestre. É o convite para que eu pratique o amor que há em mim, o amor que eu sou, já que sou filho do amor. Do amor de Deus, Criador, do amor de meus pais, do amor daqueles que me orientaram, daqueles que abriram as portas para que eu pudesse passar, e até mesmo daqueles que fecharam as portas e me obrigaram a pensar, a buscar, a refletir, a exercitar, talvez até mesmo escalar um muro para que pudesse passar, porque a porta estava fechada. Mas essa ação de escalar aquele muro me fortaleceu. Fez com que eu pudesse buscar uma saída, um caminho, algo que num primeiro momento não estava claro, mas que muitas vezes nós não olhamos com amor, porque se houve uma dificuldade, isso não é amor. Talvez aquela pessoa que me coloca a dificuldade à frente não esteja pensando em me amar. Mas segundo nosso mestre, essa escolha é daquela pessoa. A escolha que eu faço, ou pelo menos que eu devo fazer, é a escolha em que eu exercito o amor que eu tenho, que eu sou e que eu escolho compartilhar. E por isso eu digo, o amor que habita em mim saúda o amor que habita em cada um de vocês. O propósito, ele é definido como um objetivo, como
uma intenção de exercitar, de fazer algo. E o propósito em amar é fortalecer a ação de amar com o objetivo em exercitar esse amor. E o amor, para ser completo, ele deve ser único. Meu amor para você. E nesse sentido, sim, eu amo todo mundo. Ou pelo menos estou exercitando para que consiga um dia realmente amar a todo mundo. E aí consegui, então, após aquele comentário que me desconcertou, que me feriu até num primeiro momento, dizer: tem razão, eu amo todo mundo, ou pelo menos tento. Mas assim como o amor pelo meu filho é diferente do amor pelos meus pais, assim como o amor pelo meu pai é diferente do amor pela minha mãe, que é diferente do amor para minha irmã, para meu sobrinho, para meus tios, meus primos, meus avós, e todos aqueles que ainda estão ao meu redor ou que já partiram, fisicamente falando. Esse amor, ele, à medida que vai sendo entregue, vai sendo compartilhado com outros, ao invés de ser dividido, ele vai se multiplicando. Quando o nosso mestre nos convidou, e convidou os apóstolos a propagarem a sua palavra, dividindo aquele grupo, separando-os, não foi para que eliminasse ou repartisse o amor que é Deus. Pelo contrário, foi para que no propósito de cada um, na palavra de cada um, na ação de cada um, no sorriso de cada um, no abraço de cada um, esse amor fosse multiplicado. Lembro que quando cheguei a essa casa em 2001, a emoção foi grande naquele dia. E todos os dias que depois se seguiram, essa emoção, ela cresceu. Quantas vezes, andando por aqui, no estacionamento, nos corredores, nas ruas, dentro de uma sala, às vezes na cantina, quantas vezes sentimos uma lágrima descer, uma lágrima de emoção, de certeza de estar em um ambiente de amor. Então, o propósito em amar não deve ser um propósito qualquer, mas com certeza deve ser um propósito baseado em um exemplo dos mais maravilhosos, em um exemplo de compartilhamento, de doação, de caridade, um exemplo que foi e é conhecido por Jesus. E nesse sentido, Paulo, por vezes mais do que todos, Paulo, esse irmãozinho que nós conhecemos e temos tanta admiração, ele nos traz algumas reflexões em suas cartas e buscamos, de alguma forma, trazer isso como um convite a essa reflexão que devemos fazer diariamente. Na carta de Paulo a Efésios,
capítulo 3, versículos 17 a 19, Paulo faz uma colocação das mais maravilhosas. Na verdade, dizer que tem uma passagem maravilhosa até seria desrespeitoso com esse nosso irmão, porque tudo aquilo que foi escrito nas cartas de Paulo, nossa. Mas, em se tratando do nosso tema, algumas passagens nos chamaram a atenção. E em Efésios 3, versículos 17 a 19, nós temos assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender qual a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E quando paramos para analisar, para buscar no exemplo, na mensagem, em tudo aquilo que Jesus nos deixou, nós percebemos algumas coisas muito simples, diretas, em relação ao amor que Jesus exemplificou e nos convidou a exercitar. A primeira dela, a primeira característica é de que o amor que Jesus nos convida a exercitar não é o amor do beijinho e abraço, o amor da troca, o amor daqueles que eu amo quem me ama. E se eu até amo alguém que não me ama, mas depois de um tempo essa pessoa não me retorna nada, eu falo, eu desisto. Outro dia, aliás, de vez em quando, minha mãe, ela vira para mim e fala assim, eu vou parar de mandar mensagem para fulano. Que eu mando mensagem, não fala nada, não me retorna, não liga, não responde, nada. E aí a nossa pergunta sempre é, para que você mandou a mensagem? Foi para receber uma mensagem de volta ou porque sentiu vontade? Naquele momento falou assim, eu quero mandar essa mensagem. Eu falo, não, é porque eu quis mandar essa mensagem. Não quer mais? Não, eu quero, mas não tem mais. Se você quer mandar a mensagem, continue mandando a mensagem. Mas a pessoa não retorna, não... Ok. Se essa pessoa não te retorna a mensagem, mesmo você sempre mandando algo, minha mãe, depois que descobriu que ela consegue enquadrar imagens na máquina fotográfica do celular, ela virou fotógrafa profissional. E ela adora planta. Então ela conversa com as plantas, ela conversa com a lua também, então ela gosta de tirar foto da lua, gosta de tirar foto das plantas, e ela tira foto e manda para todo mundo. E aí eu falei assim, e aí eu pergunto, quando você tira essa foto, você manda para essa pessoa, qual é o objetivo? Qual é o propósito? Eu me sinto tão feliz com essa planta ou com a lua cheia. Eu acho que alguém que está passando na frente do prédio, quando olha para cima assim, que se a lua estiver cheia, ela abre a janela e dá tchau para a lua, conversa e gesticula, daí fala assim, nossa, tadinha dessa senhora, endoidou. Mas ela faz aquilo com tanto carinho, com tanta emoção. E aí ela disse, não, eu quis compartilhar aquela alegria, aquela felicidade, que naquele momento eu percebi. Eu falei, e eu pergunto, e não tem mais vontade? Tenho. Então, esse amor, essa vontade,
em compartilhar, em dizer para aquela pessoa: eu lembro de você, eu enxergo você. Esse é o propósito, ou melhor, esse é o objetivo do chamado de nosso Mestre, para que nós, cada um de nós, na nossa capacidade, pudéssemos entregar, ou melhor, compartilhar esse amor que vem através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. Nossa irmã Karina, quando está aqui na frente, que ela vem até o microfone, ela está aqui compartilhando o amor. E não raro, não sei vocês, não raro, uma nota ou uma estrofe de uma música me toca de tal forma que eu choro de alegria, sentindo o amor que nos rodeia nesse ambiente, mas que certamente não precisa ser apenas neste ambiente. E é assim que nosso Mestre, ao convidar os apóstolos e os seus seguidores e dizer: agora vão e compartilhem estas palavras. Ele nos convidou a cada um, não só aqueles, mas a cada um de nós mesmo, para que pudéssemos exercitar esse propósito, em compartilhar o amor que temos em nós, que na verdade também somos, porque somos filhos do amor, que é nosso Pai. Em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, Paulo faz uma colocação das mais curiosas. Ele diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Está lá em Romanos 5:20. Não faz sentido. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça aqui não é a gargalhada da piada, né? Vocês entenderam, né? É a graça de nosso Pai. Claro, mas como assim? Se onde o pecado abundou, qual é o significado de pecado? O entendimento, o significado original, antigo. Pecado é o alvo não atingido, é o equívoco, o erro, seja ele qual for. Assim como o pecador é aquele que não atinge o seu objetivo, o seu alvo. É claro que esse alvo, se tratando daquele alvo que está ali emoldurado pela moral que nosso Mestre nos entregou, nos presenteou, nos apresentou, exercitou em suas palavras, em suas andanças, em suas atitudes. Então, quando nós nos desviamos deste caminho, nós estamos em pecado. É esse o sentido. Nós nos desviamos, quase que não sai, do alvo, do objetivo apresentado por nosso Mestre. Então, quando estamos em pecado, ou quando há o pecado, e normalmente a ação seguinte é o pedido de ajuda através da oração, ali se faz presente. Não um, não dois, não três, mas uma multidão de bons espíritos, bons sentimentos, bons pensamentos, para que aquele que está em pecado, que está no erro, mas reconhece a sua condição e pede a ajuda,
E esse pedir ajuda é festa. Por que é festa? Porque dá a oportunidade daqueles que estão prontos a ajudar a estenderem a mão. E também dá a oportunidade daqueles que desejam estender a mão de comemorar, de agradecer por mais um de nós que reconhece sua fragilidade e que, por estar em erro, pede a ajuda, a graça de nosso Pai. Então, quando ele diz, onde o pecado abundou, superabundou a graça, porque onde há um erro, há muito mais em se tratando do acerto na atitude daqueles que estão em nome de Deus. Em Coríntios 15, 9, nosso irmãozinho Paulo se coloca de uma forma extremamente humilde, porque, como nos contam os espíritos, os bons espíritos, através do nosso irmãozinho Kardec e tantos outros, nosso irmão Paulo, ainda que ele estivesse naquela caminhada maravilhosa, ele não se sentia merecedor da confiança do Cristo. E por isso ele todos os dias orava, implorava para que pudessem ajudá-lo a se melhorar, a exercitar aquele que ele desejava ser, mas que ele não se reconhecia ainda. E ele diz, pois sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então ele reconhece o seu equívoco, o seu erro nas ações passadas. E por causa disso, ele se diz não ser merecedor nem mesmo de ser chamado de apóstolo. Mas sabe o que é maravilhoso nesse ponto? É que apesar dele assumir a sua culpa, ele não se entrega à culpa. Ele assume, ele reconhece o seu erro e diz, mestre, o que queres que eu faça? E nesse ponto, ele aceita integralmente, apesar de suas dores, apesar de suas feridas, apesar de suas lembranças que com certeza deviam incomodar, e muito, para o mínimo dizer. Ele se mantinha firme no seu propósito em amar o próximo. E aí, nesse sentido, quando a gente entende que muitas vezes é difícil perdoar o inimigo, amar o inimigo, a gente percebe o seguinte, mas espera aí, Jesus convidou a todos nós, assim como a Paulo, assim como todos os apóstolos, ele sempre nos convidou a amar no sentido de respeitar o próximo. E quando eu respeito o próximo, eu respeito independentemente, ou assim deveria ser, da condição do outro. Logo, o meu propósito é amar. Porque eu amo. Porque eu reconheço o amor que há em mim, ainda que muitas vezes eu falhe. Mas o meu propósito é exercitar esse amor a você, a você, a você, a você, a cada um que aqui está, a cada um que está nos assistindo, a cada um que está nos assistindo no plano espiritual, ou mesmo aquele que em algum momento, daqui a sei lá quanto tempo, vai abrir a internet, vai ver um vídeo lá e falar, não estou fazendo nada, deixa eu ver esse vídeo aqui.
E a gente vai estar lá? E vamos dizer mais uma vez, eu amo você, porque é meu propósito amar. Esse é o propósito, esse deve ser o propósito de todos nós. E no momento em que eu faço isso, as minhas dores, as minhas feridas, elas vão de pouco em pouco se desfazendo. Algumas feridas são muito mais profundas e levam mais tempo. Ok, e está tudo bem mesmo. Algumas feridas, volta e meia, reabrem. Quando eu faço um movimento mais brusco, ok. Se por vezes pedimos ao Pai paciência, e às vezes até reclamamos, como nosso Pai nos dá a oportunidade de exercitar a paciência, né? A gente até fala, Pai, eu pedi a paciência, eu não pedi alguém me chateando para eu poder ser paciente. Dá paciência aí. E aí certamente nosso Pai nesse momento deve sorrir e dizer, não, meu filho, eu quero que você seja realmente paciente. Então tome esse irmãozinho que vai te chatear por um tempo, porque ele também vai aprender assim como você deve aprender. E aí um vai ajudar o outro, e vai chegar um momento em que o propósito dos dois será amar. Quando nós amamos, o tempo transcende. O tempo deixa de ser contado. Porque quando eu amo, ou o tempo ele se dilata, ou ele se encurta, porque nossos sentimentos eles sobem e descem, como se estivessem bailando em vários ritmos diferentes. Mas depois a gente para e pensa, nossa, como foi bom cada ritmo desse, que naquele momento se conflitava, mas permitiu que eu pudesse amar. Falando sobre isso, lembro que, e nossa irmãzinha sabe bem, quando a gente pratica dança de salão, e a gente vai para um baile, né, vai para uma festa, vai para enfim, e a gente dança com pessoas que às vezes nunca viu, mas é curioso como o respeito se dá naquele ambiente. É curioso como você estende a mão ou reage a uma mão estendida e você compartilha aquele momento. Ou quando você vai cantar num karaokê, por exemplo, né, e desafina, mas aqueles que estão ao seu redor riem com você e compartilham esse amor, esse respeito, esse carinho com cada um de nós. Tem uma anotação, um pedacinho aqui, um trecho que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está num texto que foi publicado no Reformador em fevereiro de 1970. E logo no início está escrito assim: corrigir-nos sim e sempre, condenar-nos não, jamais. Valorizemos a vida pelo que a vida nos apresenta de útil e belo, nobre e grande. Mero dever
melhorar-nos, melhorando o próprio caminho em regime de urgência. Todavia, abstermo-nos do hábito de remexer inutilmente as próprias feridas, alargando-lhes a extensão. Essa mesma pessoa que eu falei, que eu comentei, né, que certa vez disse, mas você ama todo mundo. E aí depois conseguimos deixar claro que, mas o meu amor por você é único e grandioso. Essa mesma pessoa, quando começávamos a conversar e lembrávamos de algo num passado, falava assim, lá vem você com o seu caderninho, abrindo as páginas e folheando as dores. As palavras não eram exatamente essas, mas ela dizia isso. Lá vem você abrindo o caderninho, folheando as dores do passado. E isso por muitas vezes, confesso, muitas vezes nos irritou profundamente. E aí, parando para pensar, para refletir, percebemos que o que ela estava falando era pleno de razão. Porque não é a questão de, talvez até uma razão maior do que a que ela estivesse ali passando, mas a questão é, quando vamos atrás das feridas passadas, aquele pouco que já cicatrizou acaba abrindo. E a gente está alimentando algo que deveria ser deixado para trás. E aí, é claro, alguém pode dizer, mas eu não posso lembrar, eu tenho que esquecer. Não, não esqueça, porque senão aí terá que ir a um médico e tomar algum remédio para melhorar a memória. Não estamos sugerindo amnésia, mas estamos sugerindo, na verdade, revermos o convite de nosso mestre, para que cada um de nós possa olhar para aquelas feridas e dizer, eu lembro de você, mas também lembro que você passou, está lá atrás. E se hoje eu olho no espelho e me reconheço alguém melhor, sou grato a você, querida ferida. E aquela, que por algum motivo permitiu que essa ferida existisse. Porque naquele momento, não importando o objetivo, essa ferida foi resultado, certamente, de um equívoco. Assim como eu, muitas vezes, falhei, errei, me equivoquei, e trabalho para que isso aconteça cada vez menos. Eu tenho certeza que você também. Então, assim como eu aceito o convite de Jesus, e isso só é possível porque alguns exercitaram paciência, dedicação, perdão para comigo. Eu procuro, nesse exemplo, sendo lembrado por esta ferida, que eu preciso também exercitar a paciência, o perdão. E é assim que, mais uma vez, eu declaro o meu amor por você, por cada um, porque essas feridas
com certeza vão ficar no passado. Apenas me lembrando quem eu já fui, me permitindo ser alguém muito melhor. Alguém que aceita o chamado do Mestre. Alguém que, assim como Paulo, reconhece as suas falhas, os seus erros, e dia após dia trabalha incessantemente, por vezes escorregando, caindo, se esfolando, mas levantando mais uma vez, dizendo: obrigado, Mestre, obrigado por sua paciência, obrigado por seu amor, obrigado por seu convite, por seu chamado, e por permitir que a cada dia eu vá exercitando o meu propósito em amar, e que assim, um dia, eu possa, com toda sinceridade, assim como o próprio Paulo, não foi Paulo? Foi, em que disse: já não sou mais eu quem vive, mas é Jesus, é Deus, é amor que vive em mim. E que possamos todos, cada vez mais, exercitar o nosso propósito em vida, de amar o próximo. Então convido a todos a abrir esse caderninho com as feridas passadas e agradecer, a exercitar o carinho por aqueles que provocaram essas feridas. Ah, mas fulano foi muito mal. Tudo bem, não precisa ficar de beijinho e abraço. Apenas agradeça por lhe permitir não ser mais como você foi. E deixe que fulano siga seu caminho, também se melhorando assim como você quer se melhorar. Então, terminamos aqui esse, pelo menos da nossa parte, esse nosso encontro, dizendo: vamos aceitar e bradar essa flâmula, essa bandeira no convite de nosso Mestre e transformar o nosso propósito de vida em um propósito em amar cada vez mais, não importando a posição de nossos irmãos, mas exercitando a nossa escolha no propósito em amar. E que assim a vontade de nosso Pai se faça cada vez mais presente em nossa vida. E como sempre dizemos, que a vontade dele nos inunde, nos preenche em cada lágrima e em cada sorriso. E que eu sempre possa ser mais e mais, assim como cada um daqueles que aqui estão, encarnados ou desencarnados, nesta caminhada em que Jesus nos chamou. Que nossos passos possam ser de luz, de carinho, de respeito e, certamente, de muito amor no exercício da caridade ao próximo. Graças a Deus. Pode retornar o microfone para o púlpito, por favor? Alô, alô, alô. Oi, foi. Desculpem, mas assim, eu gostaria de ser um pouquinho egoísta nesse momento, pedir uma coisa muito particular. A vibração de vocês, porque ontem comemoramos mais um ciclo, e
É por isso que é tão maravilhoso estar aqui com vocês, porque renovar o nosso ciclo de vida, ainda mais nesse ambiente, é muito maravilhoso. Então, pedimos um pensamento, uma oração, um sentimento de carinho. Obrigado a todos vocês. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.